Bom pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo, espero que gostem. Deixem seu like e se inscrevam no nosso canal para receber notificações de vídeos novos. Top 10 melhores teorias que explicam o Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas está entre os mistérios mais infames do mundo. O Triângulo do Diabo é responsável por mais de uma dúzia de desaparecimentos de aviões e navios e cerca de 1000 mortes. Aproximadamente 20 barcos desaparecem no Triângulo das Bermudas todos os anos. Essa área triangular de mar entre Bermudas, Porto Rico e Flórida deixa cientistas especialistas desnorteados e marinheiros e pilotos com uma sensação de pavor toda vez que precisam passar por ela até hoje. E com tudo o que sabemos sobre o Triângulo das Bermudas, ainda não há uma resposta definitiva para o quebra-cabeça. Aqui estão as 10 melhores teorias que explicam o fenômeno do Triângulo das Bermudas. Primeira teoria, a teoria do buraco de minhoca. Uma teoria do Triângulo das Bermudas é o buraco de minhoca. Para os entusiastas de ficção científica, isso tem muito peso. Quando as pessoas desaparecem no Triângulo das Bermudas, elas desaparecem sem deixar rastro. O buraco de minhoca, que é essencialmente um entre de viagem no beach, explicaria o porquê. Infelizmente, os cientistas ainda precisam encontrar evidências sólidas de buracos de minhoca nesse contexto. Mas isso não os impediu de acreditar que poderiam causar os acidentes do Triângulo das Bermudas. Em 1941, o navio da Marinha USS Proteus, que transportava 58 passageiros e carga, desapareceu repentinamente no Triângulo das Bermudas. Um mês depois, outro navio chamado USS Nereus também desapareceu com 61 passageiros a bordo. Ninguém sabe o que aconteceu, e não houve nenhuma gravação de um sinal de socorro do capitão. As equipes de busca também não encontraram nenhuma evidência dos navios ou corpos. Segunda teoria, a teoria do gás metano. Em 2016, cientistas descobriram várias crateras enormes na costa da Noruega. As crateras medem cerca de meia milha de comprimento e 150 pés de profundidade. Operatim System cientistas acreditam que bolhas de vazamentos maciços de gás metano no fundo do DEMED formaram as crateras. Digite a teoria do gás metano. Alguns cientistas pensam que o gás metano é responsável pelo afundamento de aviões e navios no Triângulo. Mais pesquisas também provaram que há mais gás metano em alguns pontos oceânicos do que em outros. Se esse gás for liberado na água, ele pode afundar navios rapidamente e derrubar aviões. Isso aconteceria em segundos, não deixando ruído suficiente para os que estavam a bordo pedirem socorro ou abandonarem o navio. Terceira teoria, interferência eletromagnética. Certos lugares na Terra afetam negativamente as bússolas e fazem com que elas tenham problemas para apontar para o norte. O deserto de Gobi é um exemplo, e o Triângulo das Bermudas é outro. Isto é devido à interferência eletromagnética. Operatim System cientistas acreditam que essa interferência eletromagnética é uma das razões pelas quais os navios desaparecem e os aviões caem com tanta frequência no Triângulo das Bermudas. Muitas pessoas fizeram relatos estranhos em suas bússolas ao longo dos anos quando chegaram ao Triângulo. Em 1895, Joshua Slocum, que foi o primeiro homem a navegar sozinho ao redor do mundo, desapareceu em uma viagem enquanto viajava para a América do Sul de Martha's Vineyard. Especialistas atribuem seu desaparecimento ao Triângulo das Bermudas. As pessoas acreditam que Slocum nunca teria se perdido no Blemis, pois tinha um excelente marinheiro. Outro incidente aconteceu em 1945, quando 5 torpedeiros também Avenger sobrevoaram o Oceano Atlântico. O líder do voo, Tenente Charles C. Taylor, ficou paranoico depois de perceber que sua bússola falhou e os aviões estavam se movendo na direção errada. O tenente Charles instruiu sua frota a voar para o nordeste, pensando que estavam indo para a Flórida, mas ele viajou mais fundo no Oceano Atlântico. Quando os aviões se aproximaram do Triângulo das Bermudas, começaram a perder sinais, comunicação e desapareceram, para nunca mais serem vistos. Quarta teoria, trombas d'água. Trombas d'água são semelhantes a twisters, mas se formam sobre corpos d'água. As pessoas viram várias trombas d'água no Triângulo das Bermudas, e alguns acreditam que elas são a causa de navios afundados e desaparecimentos de aviões. Quando uma tromba d'água se forma, a água irrompe do oceano. A mudança na pressão suga centenas ou mesmo milhares de pés no ar. Se isso acontecer quando um navio ou avião passar,
pode facilmente fazer com que eles emboquem ou caiam em segundos. Além das trombas d'água, algumas partes da corrente do Golfo fazem fronteira com a borda do triângulo. Essa corrente leva ondas enormes, às vezes com centenas de metros de altura, que podem afundar rapidamente navios e barcos. As ondas emergentes bateram sem aviso. Grandes ondas podem até derrubar aviões que voam mais perto da superfície do oceano. Um excelente exemplo de tal teoria em ação é o desaparecimento do voo 19 após a Segunda Guerra Mundial. Operatim System. Últimos registros de comunicação do voo foram relatos perturbadores de passageiros descrevendo como tudo parecia estranho. Um dos pilotos afirmou que estava entrando em Água Branca e se perdeu completamente. Após esse relatório, o voo desapareceu. Segundo a Marinha, foi como se tivessem desaparecido ou voado para Marte. Quinta teoria: alienígenas. Para cada mistério, há uma explicação alienígena. O Triângulo das Bermudas não é exceção. Mesmo que não haja evidências para culpar os alienígenas como motivo dos acidentes do Triângulo das Bermudas, eles são um bode expiatório conveniente em situações em que dificilmente podemos explicar os desaparecimentos. As pessoas que acreditam nessa teoria afirmam que o Triângulo das Bermudas é o ponto de encontro dos alienígenas, onde eles abduzem e realizam pesquisas sobre pessoas. Um incidente narrado por Cristóvão Colombo durante sua primeira viagem pela área afirma que ele viu uma chama estourando que atingiu o Damage. Uma luz estranha apareceu ao longe por várias semanas. Isso poderia ter sido um avistamento alienígena. Nas cenas finais de Contatos Imediatos do Terceiro Grau, de Steven Spielberg, pilotos de todas as décadas retornam à Terra, com boa saúde e ilesos, vindos de uma nave alienígena. Alienígenas capturaram esses pilotos do Triângulo das Bermudas. Se esta peça de ficção é realmente um fato, é para os alienígenas saberem, por enquanto. Mas talvez algum dia resolvamos o mistério Bates que os alienígenas cheguem até nós. Sexta teoria: Atlântida. Atlantis é outra conspiração bizarra que gira em torno dos incidentes do Triângulo das Bermudas. Esta teoria afirma que o triângulo pode ser a localização da mítica cidade perdida de Atlântida. De acordo com o The Independent, um blogueiro escreveu que quando os deuses destruíram a cidade de Atlântida, ela afundou no fundo do oceano. O escritor também escreveu que, embora os templos em ruínas atualmente hospedem a maioria das criaturas submarinas, os grandes cristais de fogo da cidade de Atlântida que costumavam fornecer energia e energia existem até hoje. Portanto, tal potência e energia podem ser a causa dos acidentes ao longo do Triângulo das Bermudas. Sétima teoria: sem mistério. Existe realmente algum mistério por trás dos acidentes e desaparecimentos no Triângulo das Bermudas? Algumas pessoas acreditam que não há mistério algum, alegando que o Triângulo das Bermudas tem a mesma incidência de desaparecimentos que qualquer outra parte do globo. Essa teoria parece dar certo quando você considera que o Triângulo das Bermudas é uma das áreas mais percorridas do mundo. Aqueles que acreditam nessa teoria afirmam que é difícil diferenciar entre fato e lenda, como é o caso dos desaparecimentos de navios e aviões em todo o mundo. E se há muitos acidentes e naufrágios no Triângulo das Bermudas, é porque muitos navios e aviões viajam por aquela parte do Oceano Atlântico. Operatim System. Cientistas também atribuem o desaparecimento completo à corrente do Golfo. Sem mistério, não. Oitava teoria: a teoria dos erros humanos. Se você está procurando uma teoria profunda sobre o mistério do Triângulo das Bermudas, essa definitivamente não é. A teoria do erro humano afirma que erros simples levam a muitos acidentes anualmente, tanto no blemis quanto no ar. Esta teoria também espera que qualquer confusão ou erro do capitão de um navio ou piloto pode levar a consequências graves. Por exemplo, eles podem ficar sem combustível RIS de retornar à Land, levando à sua morte. Além disso, o Triângulo das Bermudas tem muitas ilhas que são difíceis de diferenciar umas das outras. Essa confusão deixa marinheiros e pilotos abertos para maiores erros de navegação. Nona teoria: ondas rebeldes. Outra explicação por trás do Triângulo das Bermudas são as ondas gigantescas. De acordo com o oceanógrafo Simon Boxall, quando tempestades do norte e do sul colidem no Triângulo das Bermudas, elas podem formar ondas traiçoeiras e causar danos significativos. Outro post do Huffington Post também afirma que essas ondas podem atingir 100 pés de altura, tornando-as algumas das maiores ondas da história. Um bom exemplo é o tidal wave de 30 metros de altura causado por um terremoto e deslizamento de land na Baía de Lituia,
no Alasca, em 1958. O Triângulo das Bermudas está em uma posição estratégica para ser afetado por essas ondas turbulentas. Se acontecerem durante a passagem de navios ou aviões, podem resultar em acidentes e morte. E a 10ª teoria: piratas. Operating System piratas existem desde que os ladrões podiam navegar no Blemis. Em Piratas do Caribe, da vida genuíne, especialistas teorizaram que os piratas podem ser uma das causas dos desaparecimentos do Triângulo das Bermudas. Piratas abduziram navios, causaram a queda de aviões no Triângulo e colocaram em risco a vida dos viajantes. Operating System Estados Unidos alertam viajantes e marinheiros sobre a possibilidade de encontrar embarcações que estejam envolvidas em atividades ilegais perto das Bahamas. Estes são os top 10 melhores teorias que explicam o Triângulo das Bermudas. Muito obrigado por assistir.